Câmara de Aracaju realizou de forma online uma audiência pública com o tema A importância da Igreja na sociedade em tempos de pandemia. A audiência foi presidida pelo vereador Eduardo Lima, autor da propositura, tendo o vereador Pastor Diego como primeiro secretário da mesa, além de outros vereadores que estiveram presentes. A reunião contou com a participação de representantes de diversas igrejas e instituições evangélicas do Estado, além de procurador, psicólogo, comandante do Corpo de Bombeiros e da Guarda Municipal de Aracaju. Liberdade religiosa foi um tema discutido por Dr. Uziel Santana, presidente da Associação Brasileira dos Juristas Evangélicos. O tema da liberdade religiosa é um tema que é afeto ao direito. Na história do direito, nós temos aprendido que o primeiro direito humano fundamental que faz com que os estados chamados constitucionais modernos eles nasçam é exatamente a liberdade religiosa. Os palestrantes afirmaram durante a sessão que a igreja é muito mais que um culto e se torna muito importante para a sociedade. Também foram citados outros momentos de catástrofe que a igreja foi essencial. Então, manter o culto público aberto é de extrema necessidade. E quando eu falo culto, eu não falo dos evangélicos apenas. O Papa Francisco editou uma nota outro dia, onde ele dizia o seguinte, que o coronavírus não respeita fronteiras, não respeita fronteiras doutrinárias, não respeita fronteiras sociológicas, mas também os nossos joelhos também não podem respeitar essa fronteira. Precisamos que todos nós entendamos que nesse momento de pandemia há uma necessidade de uma unificação da igreja em torno do entendimento do que a religião, a igreja pode fazer. Marilyn Kenson, que é presidente da Aliança Batista do Brasil, do Conselho Nacional de Igreja, ele diz que todos precisamos estar unidos, independente dos credos. Por que eu falo isso? Porque o culto litúrgico, a orientação episcopal que tem sido tão procurada na igreja, e o doutor Uziel pensou aí de uma forma interessante, a questão de que a igreja não vive só de cultos. Então, mais do que nunca, as pessoas estão procurando o auxílio do episcopado, estão procurando o auxílio da liderança, estão procurando, devido à limitação que foi dada. Penso que a nossa contribuição nesta audiência, verbalizando alguma ideia sobre a defesa dos templos, sobre a importância, melhor dizendo, da presença da igreja, para mim, seja fazer menção a alguns outros momentos em que a igreja foi tão importante neste processo de combate às epidemias ou às pandemias. E aqui eu cito alguns momentos, como, por exemplo, a peste bubônica no século XIV, na Europa, quando matou 1/3 da população do continente, sendo responsável por 75 a 200 milhões de mortos. E qual foi a posição da igreja neste momento? O discurso da igreja era na linha de oferecer sempre conforto espiritual aos enfermos. O século seguinte também foi marcado pela epidemia que deixou traços terríveis na Itália. E qual foi também a posição da igreja? O Papa Urbano VIII criou a Congregação Sanitária em 1630, cujo objetivo era trabalhar com ações para evitar a doença. Mas o principal, eu vejo, é que nós apenas não queremos ser cerceados de um direito fundamental, que é de espalhar a palavra de Deus e ajudar as pessoas, né? Eu gosto sempre de deixar essa pergunta: a quem interessa, né, tirar esse grande benefício que o Estado brasileiro tem, que é um auxílio gratuito que as igrejas promovem, né? A igreja não procura melhores benefícios. Nós não procuramos benefícios, nós não procuramos facilitações, nada disso. Nós só não queremos ser cerceados do direito de sermos igreja. O vereador Pastor Diego afirma que a igreja tem um papel essencial de auxiliar o poder público para superar a situação da pandemia.
Eu quero destacar só que, como igreja, o nosso propósito aqui nessa audiência pública é também preocupado com esse momento que nós estamos vivendo. Em nenhum momento aqui o propósito é a igreja estar com a porta aberta porque tem que estar. Não, a igreja tem que cumprir um papel essencial justamente nesse momento, como o padre Marcelo destacou, como os outros pastores aqui reverendos já destacaram, auxiliando o poder público a superar essa situação. Na nossa fala lá no parlamento, eu ainda destaquei, em várias reuniões que a gente teve enquanto frente parlamentar, a gente disse, olha, se o governador entender que só pode reunir 5% da capacidade, ainda assim a gente concorda. O que a gente jamais vai aceitar é uma porta de uma igreja fechada, porque a gente entende o papel social que ela exerce, sobretudo nesse momento. O vereador Eduardo Lima falou sobre o objetivo da audiência e a importância das igrejas neste período da pandemia. O objetivo é levar à sociedade o tema que é muito relevante nesse momento que estamos vivendo de pandemia. As igrejas abertas para cuidar da alma das pessoas, cuidar do emocional. Sabemos que nesse período de pandemia, as pessoas em casa, em quarentena, aumentou-se o número de pessoas depressivas, aracajuanos com síndrome do pânico, aracajuanos que pensam em suicídio, pessoas que fazem com que potencializem as suas mazelas mentais. E a igreja, ela é um hospital da alma. E trazer para a sociedade aracajuana esse debate é importante, porque muitos aracajuanos ficam em suas casas sem saber que existe a igreja para cuidar do seu emocional. Acompanhe essas e outras notícias no Informe Aracaju.